Olá a todos, eu sou o Aldoberto Pinheiro, do Instituto Pinheiro, e juntamente com o Joaquim e o Levi, da filial Nova Futura, trazemos aqui todas as quintas-feiras esse programa maravilhoso, Os Cabras da Peste, um programa de entretenimento que tem na intenção de levar o conhecimento sobre Bolsa de Valores e investimento. Esse é o nosso quinto episódio. Lembrando que todas as quintas-feiras nós estaremos aqui, tá? Para trazer esse conhecimento, para trazer essa alegria, né? Que é muito importante para todos nós, certo? Digo isso de coração mesmo. Eu, do Instituto Pinheiro, não vejo a hora de chegar quinta-feira, que o meu coração se alegra. Saber que chegou quinta-feira e é mais um dia de programa, um dia onde nós vamos partilhar. Em especial, uma alegria muito grande, tá? Nessa quinta-feira, partilhando já com vocês uma conquista dos Cabras da Peste, né? Nós conquistamos aí, nós estamos no Instagram, como todos vocês sabem, estamos no YouTube, tá? Todos os vídeos, os 4 episódios, né? Inclusive esse vai subir lá para o YouTube. E agora estamos com uma grande novidade, que é também presente no Spotify, tá? O nosso podcast lá está em formato de podcast, muito bacana. Todos os programas, se você ainda não ouviu desde o começo, se perdeu os primeiros episódios, entra lá, vai estar todo presente, todos os episódios, tá? Você já curte, já espalha, já deixa lá suas novidades, tá bom? Hoje eu farei o programa sozinho, tá? Porque, infelizmente, o Joaquim, por outros compromissos, não pôde estar aqui presente, mas já mandou um grande abraço para todos vocês. Então, assim, partilhem o vídeo, tá? Partilhem, vamos aproveitar e partilhar com seus amigos, ok? E vamos dar início aqui a mais um programa, tá? E quero deixar que hoje o programa é um programa com um tema muito importante, muito relevante para todos nós brasileiros como um todo, né? Como todos sabem, a gente tem uma pegada muito Nordeste, mas infelizmente isso é um problema de todos os brasileiros, que é o endividamento, né? O endividamento é uma coisa terrível, uma coisa que tem baixado muito a autoestima de muitas famílias. E hoje o nosso tema nós vamos estar falando exatamente sobre isso, vai ser um dos temas que nós vamos estar falando também, tá bom? Então, assim, como eu falei para vocês, o Joaquim não pôde estar presente hoje. O Joaquim ia falar também de uma coisa muito bacana, mas não se preocupem, tá? Eu vou estar falando também sobre esse assunto, sempre como vocês bem sabem. Nós trabalhamos esse programa sempre com links importantes que da área de educação financeira quanto da área de investimento, que se agrupam e que geram um conhecimento que vai com certeza transformar a sua vida, tá? Então, assim, sobre a questão do Joaquim, sem esquecer, todos aqueles que estão presentes aqui, boa noite a todos. Davi, boa noite, meu amigo, seja muito bem-vindo. Qualquer pergunta, participação, quer falar como tá bom o programa. Opa, boa noite, Andrade, tudo bom, meu irmão? Está ótimo o programa, tá legal. Sugerir temas também, tá? Pode entrar, fiquem à vontade. Nós estaremos de coração aberto para receber todas as opiniões de vocês, tá bom? Então, como eu tinha falado, esse programa a gente trata de uma forma bastante leve, de uma forma bastante descontraída, né? Sobre temas importantes. Eu tenho um amigo meu e até tem que ficar presente, o Davi, né, Davi? Cara, grande abraço para ti. Então o Davi ele diz muito, cara, Pinheiro, vocês estão fazendo uma coisa muito bacana, que é tratar um tema, às vezes, que é tão complexo porque infelizmente nós brasileiros não temos muito essa cultura ainda de investir, de poupar, né? E de uma forma bem tranquila, de uma forma bem leve. É exatamente isso que nós tentamos e que nós queremos levar para os nossos ouvintes, tá? Então, assim, o Joaquim, ele ia falar hoje de uma coisa muito legal, e ela serve mais como que um norte, tá? Mais como que um norte dentro daquilo que tu pensa como investimento, que é exatamente a questão da regra do 100, né? A regra do 100, ela é uma regra bem simples, é uma regra bem básica, tá? Mas ela nos dá mais ou menos exatamente isso, esse norte sobre aquilo que de como vamos nos comportar dentro de um mercado de investimento. Então, entendamos a regra do 100 da seguinte forma. Aquele momento na sua vida, certo?
que você, dependendo de como você está, sua idade, né, você vai se comportar de determinado momento. Tipo, ela é bem simples, como eu falei. Regra dos 100 é assim. Se você está hoje com 30 anos, certo? Você hoje é um jovem, tem 30 anos, dentro dessa média de jovem, então aconselha-se que você invista 70%, tá? 70% em renda fixa e 30% em renda variável, tá? Por que isso? Mas por que isso, ô Pinheiro? Porque simplesmente aqueles que têm acompanhado, né, ao longo do tempo a nossa caminhada, têm aprendido que investir é uma coisa que nós fazemos ao longo prazo, né? Da mesma forma que a gente busca um conhecimento mais profundo, a gente busca para coisas futuras, coisas a longo prazo. Então, quando nós somos jovens, nós temos mais tempo, digamos assim, né? Se entende que cada ser humano tem um tempo limite, né? Então, quando mais jovens, nós temos mais tempo para poder aguardar esse tempo futuro que há de vir. Por isso que 70% de todo investimento, aconselha-se que você é mais jovem, 70% de todo investimento ele vá para a renda fixa, né? E os outros 30% ele vá para a renda variável. E aí, quando ao tempo que você envelhece, né, vai chegando muitas vezes aquele desapego, muitas pessoas já conquistaram muitos sonhos, já têm os seus filhos, já tem, digamos que boa parte da sua vida, aquilo que você queria conquistar, é uma coisa que você já deva ter conquistado. Então, aí o que você faz? Você já pega e inverte isso. Se antes você investia 70% em renda fixa e 30% em renda variável, você vai a partir de então fazer ao contrário, né? Você vai investir 70% em renda variável e 30% em renda fixa. Até mesmo por quê? Porque você vai estar trabalhando de uma forma que os seus sonhos agora já estão mais próximos, né? Se entende que aquilo que você viveu, já viveu bastante das suas batalhas, e agora você vai para uma parte mais leve, vai investir aqui de uma forma mais liberal, digamos assim, né? Acredito que esse seria o tema que o Joaquim usaria. E aí você vai em cima disso trabalhar esses seus objetivos, tá? Então assim, mas Alberto, essa questão, alguns livros, algumas pessoas do meio de investimento falam que é interessante eu investir 50, outros dizem que é 45, 55, enfim, são várias, como o Joaquim falou no início, né? Acho que foi, se não estou enganado, acho que no segundo ou terceiro episódio, tudo parte do seu objetivo de vida, qual é a sua meta de vida, tá? Então, partindo da tua meta, tu vai criar a tua forma de investir. O mais importante é que essa regra do 100, ela nos traz o quê? Que nós devemos avançar de forma mais rápida ou segurar, entendendo aquilo que é o nosso investimento, tá? E aí, com essa regra do 100, nós passamos ao quê? Claro, tudo dentro de uma forma que nós não coloquemos o nosso dinheiro, que o Joaquim já virou até, as pessoas falam, já virou até um tema, né? Que dinheiro não aceita desaforo, né? Esse é o slogan do Joaquim. Então, de uma forma que a gente invista de formas responsáveis, né? Entendendo quem for para a renda variável, entendendo quais são as empresas, né? A segurança que aquela empresa tem no mercado, o tipo de investimento que ela o meio ao qual ela faz parte. Então, tudo isso é muito importante. Então, essa regra do 100, ela fica muito mais não como que como que eu posso dizer, ela não é uma regra em geral para ser seguida, né? Mas ela fica mais como que um norte para onde eu quero ir e como que eu estou em cada momento da minha vida, beleza? Então é assim, bem simples, né? Regra do 100, quando tu está mais jovem, é interessante que tu invista 70% em tua renda fixa e 30% em renda variável, e a partir do momento que você vai mais entrando mais na idade mais avançada, tu investe isso e tu vai continuando investindo de forma responsável, beleza? Outro tema que nós nos propomos a falar hoje é um tema que eu iniciei
no episódio anterior, no episódio 4, né? E muitas pessoas ficaram curiosas, né? Ainda mais porque, como eu bem falei no início do programa, o Brasil sempre viveu, na verdade, mas hoje mais do que nunca vive um endividamento muito grande das famílias, né? Você viu aí que o salário ele teve o reajuste, na verdade ainda teremos, já foi anunciado, mas ainda teremos o reajuste, mas como sempre é um reajuste que a inflação, quando ele vai chegar, a inflação tem comido, tem abocanhado boa parte dele, né? Quem não viu falando sobre essa questão de inflação, é interessante você ver também no episódio anterior, uma coisa que o Levi falou de uma forma sensacional. O Levi, nosso Levi, que é o nosso economista, né, que entende demais de economia, ele falou que é exatamente isso, que esse poder de compra que a nossa moeda tem, mas que ao longo do tempo ela vai perdendo, né? E a gente percebe isso muito forte quando temos reajuste de salário, né? A gente espera o ano todo para que no comecinho do ano o salário reajuste, e quando ele vai reajustar, grande parte de outras coisas tem aumentado primeiro, né? Como nós vemos agora, atualmente, né? Aqui especificamente em Fortaleza, o combustível ele tem aumentado e o governo tem anunciado o aumento de combustível em torno de 7,35%, se eu não estou enganado, 7,35%. E o salário, se você for ver, ele não chega, se você for calcular, ele não chega tudo isso, né? Então você entende que realmente é uma coisa muito ruim o poder de compra do brasileiro, certo? Então com isso, a ideia é o quê? Era que nós dessemos 3 passos importantíssimos, pessoal, 3 passos importantíssimos para você eliminar de uma vez por todas as suas dívidas, porque você sabe muito bem que uma dívida, principalmente, não importa qual seja o setor, se é de um cartão, se é de um banco, a dívida, diferente de um investimento, por mais que quando nós investimos, nós estamos, e isso o Levi falou muito forte também, né? Quando nós pedimos emprestado, eu estou recapitulando o episódio passado, até mesmo para que, se de repente isso despertou em você e você quer saber um pouco mais, vai lá no episódio passado, lembrando que está lá no Instagram, tá? Está lá também no YouTube e agora no Spotify, tá? Então assim, quando nós temos essa questão do salário, ele vai perdendo esse poder de compra, certo? E esse juro, ele faz com que, se você não entende, né, quando você pede emprestado dinheiro, você vai estar pagando muito mais de que aquilo que tu empresta. Porém, emprestar é uma forma muito bacana, por quê? Porque quando tu empresta ao banco, tu vai estar recebendo dele aquele juro, por mais, infelizmente, né, que o juro que o banco nos pague não chega nem perto daquilo que ele nos cobra, né, mas é um outro nível, digamos assim, que você está. E que, infelizmente, esse nível não é o nível da grande maioria dos brasileiros, né? Porque a grande maioria, infelizmente, eles estão no nível de pedir emprestado aos bancos, de pedir emprestado ao governo, né? No programa de hoje, nós queremos dar exatamente 3 dicas para você eliminar de uma vez por todas a sua dívida, tá? Que, assim, enquanto tu tiver dívida, meu amigo, é uma coisa que eu posso te falar, assim, com toda certeza. Digo isso porque eu vivi períodos em minha vida que eu devia um cartão, era da Caixa Econômica, se eu não estou enganado, cheguei a negociar ele, mas eu negociei em várias parcelas, né, porque eu não via nenhuma situação interessante na época lá. Mas é uma coisa que, enquanto tu não se liberta daquilo, tu jamais vai conseguir prosperar, porque é uma coisa que te puxa, né? Uma coisa que te leva para baixo, te puxa para baixo. Então, assim, como primeiro passo, e esse é o mais importante, como primeiro passo para que tu se livre de uma vez por todas as tuas dívidas, é você renegociar a sua dívida com aquele órgão ao qual tu tá devendo. Não importa se seja um banco, não importa se seja cartão, não importa. Tu vai lá, certo? Chega lá, procura quem é o responsável, o setor responsável por essa parte, e tu tenta negociar a tua dívida, tá? Agora, um detalhe muito importante que a grande maioria dos brasileiros não sabem, tá? Esses dias mesmo, se eu não estou enganado, acho que foi no finalzinho do mês passado, ou foi no início desse,
sempre tem uma ação do Serasa, que é chamado Serasa Limpa Nome, né? Que eles juntam lá digamos, uma comissão, né? E você pode ir em um determinado órgão, isso acontece às vezes em um shopping, eles escolhem um local lá para acontecer esse evento, e você vai lá e negocia para tu pagar, e muitas vezes são descontos muito bons, né? São descontos de 90%, de 70%, de 80%. E você é uma grande oportunidade de você ir e liquidar aquela dívida, né? Mas mesmo que não exista, porque são tempos determinados que acontece isso, você pode, talvez muitos não saibam, mas você pode ir diretamente lá nesse banco ao qual você é devedor, ou com esse cartão ao qual você é devedor, e negociar diretamente com ele, tá? E lembrando, sempre quando você for negociar, e essa é a dica mais importante, sempre quando você for negociar, você vai negociar em cima do valor original. Mas o que é o valor original? Não sei se alguém já passou por isso, eu digo isso porque eu passei. E principalmente cartão de crédito, tá? Cartão de crédito é terrível. Eu tenho uma dívida de cartão de crédito, né? Digamos que eu tenho uma dívida de cartão de crédito, sei lá, de R$1.000 e eu não consegui pagar. E aquela dívida ela vai se estendendo. Em um ano, aquilo que era R$1.000, ele já passou a ser 2.000, já passou a ser 3.000, já passou a ser 4.000, e, meu amigo, a tendência é só subir, certo? Então, o que acontece? O banco, ele entende que aquele determinado credor, que não tinha pago quando era R$1.000, agora que chegou a 5.000 ou 10.000, é que ele não vai estar pagando mesmo, tá? É que ele não vai estar pagando mesmo. Então, quando você vai e busca negociar dentro do valor original, para o banco, isso é fantástico. Por quê? Porque ele sabe que você não ia ter condição de pagar aqueles 10.000, e se ele receber pelo menos 1.000, ele não perdeu. Até mesmo por quê? Porque o banco vive, minha gente, o banco vive dos juros cobrados nos empréstimos, nos cartões, na dívida. O banco vive disso. Então, várias outras pessoas já pagaram para ele juros suficientes. Um ou outro que ele consiga estar recebendo pelo menos o valor total do que era a sua dívida inicial, vai ser fantástico, né? Vai ser fantástico. E ele pode ter certeza, quando forem negociar, se você é uma pessoa que tem alguma dívida com o banco, com cartão, pode ter certeza que eles têm todo o interesse. E outras vezes são situações que o banco tem esses títulos de dívidas e vendem para alguma financeira, algum órgão que compra dívida, e ele, quando compra, ele não compra a dívida total, certo? Se você devia lá R$1.000, aliás, se você estava devendo 10.000, ele não vai pagar 10.000, ele vai pagar bem menos ao banco, tá? Ou ao título credor, que seja lá. Então, ele vai ter manga para negociar com você. Por mais que ele vá negociar os 10.000 que você está devendo, mas ele sabe que a tua dívida inicial não era 10.000, e sim R$1.000. Então, toda vez que forem negociar, sempre busquem negociar a sua dívida original, tá? Então, assim, eu espero que ficou bem claro. Se de repente atenta, ok, show de bola, valeu, Anésia. A Anésia aí está atenta na regra dos 100. Muito bem, Anésia, parabéns. E assim, não esqueça, primeiro passo, renegocie a sua dívida. Não deixe essa dívida ir para frente, não pense em nenhuma outra coisa, tá? Não pense em investir, não pense em fazer a sua reserva de emergência enquanto você estiver devendo. Então, segundo passo. E aí o segundo passo ele é um complemento do primeiro passo. Por quê? Tudo bem, Aldoberto, eu vou negociar lá a minha dívida, mas eu vou pagar com o quê? Se o meu dinheiro lá está apertado, e é exatamente por conta disso que eu estou com aquela dívida, né? Então, uma dica muito bacana, pessoal, e assim, às vezes é uma coisa que está na cara, mas a gente acaba que meio que despercebido. Dê uma olhada, cara, olha em todos os cantos da tua casa, o que é que tu tem parado que não usa hoje, certo? O que não tem, às vezes muita gente tem, eu gostava de pedalar, e só que no período da pandemia eu parei, aquela bicicleta ficou ali parada, e tá lá parada, criando até ferrugem. Então assim, cara, desfaz. Não, mas eu vou desfazer da minha bicicleta quando eu precisar. Quando você precisar,
vai estar melhor a tua situação e aí tu vai comprar outra, tá? Então procura, sempre alguém vai ter uma roupa, tem, infelizmente, né, ou felizmente, tem gente que às vezes compra além do que necessita, então vai ter muita roupa parada no teu guarda-roupa. Olha lá o que tu não usa, já separa aquilo para vender. Olha a tua bicicleta, como eu falei. Se em tua casa hoje tem 2 TV, vende uma. Cara, mas eu vou vender a minha TV, cara, tu já tem uma. Tu tem que olhar os recursos que tu tem hoje, certo? Porque assim, muitas vezes nós temos recursos dentro de casa parados que podemos estar usando para pagar as nossas dívidas. E aí, é melhor essa dívida crescer mais e tu ficar com aquilo parado que tu não está usando, ou é melhor tu se desfazer naquele momento e pagar a tua dívida, que hoje seria a coisa mais importante? Então assim, não fazendo essa pergunta, mas assim, não existe lógica se você tem alguma coisa para vender e não vender por conta de apego. E aí, falando em desapego, onde que eu vou vender isso? Rapaz, existe hoje no mercado várias plataformas que você pode estar colocando o seu produto e estar vendendo. A OLX, que foi uma das pioneiras, né? Você coloca lá, anuncia rapidinho, tem pessoa procurando. Eu enjoei, e várias plataformas, locais, vizinhos, até mesmo para os teus vizinhos, né? Tu pegar aqueles produtos e, cara, eu vejo que você gosta de pedalar, eu estou com a minha bicicleta parada lá em casa, vamos negociar? E, sem sombra de dúvida, tu vai fazer um negócio aí que vai ser ainda mais negociação. Por quê? Porque tu vai estar juntando dinheiro e arrecadando para se livrar daquela dívida, beleza? Então assim, não tenha medo, não pense 2 vezes, certo? Se desfaz daquilo que hoje para ti seria muito bom você ter, mas que no momento não está sendo útil, certo? E se desfaz para tu fazer uma coisa que é mais importante, é se livrar das tuas dívidas, beleza? Vamos ver aqui as perguntas, ok? Boa noite, Aldeci, boa noite, Dayana, sejam muito bem-vindos, tá? E assim, primeiro passo, segundo passo e o terceiro passo, tá? O terceiro passo, pessoal, como sempre, uma continuidade, tá? Como sempre, uma continuidade. Se você tem a sua dívida, você precisa, primeiro, negociar. Segundo, fazer algum dinheiro vendendo aquilo que tu tem em casa parado. E terceiro, uma renda extra, cara. Uma renda extra, tá? Eu duvido, tá? Por mais... tem pessoas que às vezes, mas eu não sei fazer nada, não tenho, o meu tempo não dá. Cara, sempre dá um tempo. Você tem hoje, principalmente quem tem telefone hoje, acredito eu que a grande maioria das pessoas tem um telefone, tem um celular, busca algo. Existe assim uma enormidade de empresas que tem trabalhos online para você fazer contato, para você entrar num call center, para você vender pelo WhatsApp, né? Se você, hoje mesmo eu tenho, e isso eu posso partilhar de minha experiência, eu tinha falado isso em episódios anteriores também. Hoje mesmo eu tenho um objetivo, que é de estar fazendo a minha reserva de emergência, tá? A minha reserva de emergência, graças a Deus, depois de protelar tanto, né? Mas depois de uma educação, por isso que é interessante o nosso programa, que a gente quer levar exatamente este conhecimento. Eu mesmo, tá? Por muito tempo, falava para mim que não era possível ter uma reserva de emergência, né? Não era possível, primeiramente, porque eu tinha muito gastos, né? E segundo, porque o meu dinheiro dos gastos que eu tinha não dava para estar separando alguma coisa para que eu guardasse isso para a minha reserva de emergência. E por essa mentira, essa autossabotagem que eu fazia de mim mesmo, realmente eu não conseguia reserva de emergência nenhuma, né? Hoje, graças a Deus, eu estou montando, né? E com a mudança de pensamento, eu estou aproveitando e fazendo renda extra, né? Como eu falei em episódios anteriores, eu mexo interessante em planilhas. Eu tenho um conhecimento legal, tá? Aprendi em outras empresas que a gente usava muito para acompanhamento, né? Na Coca-Cola e na Ambev a gente usava muito isso. E eu sempre fui um cara curioso e aprendi a fazer planilhas. E hoje o que eu faço? Já lancei no LX, tá? Lancei em uma outra plataforma chamada Jet Ninja.
E lancei também no Orkana. No Orkana, eu confesso que fiz agora essa semana, ainda não foi liberado. Mas o que acontece? Só nisso aí eu já fiz 3 trabalhos de 3 planilhas. 3 planilhas que me renderam 550 reais. 550 reais era um dinheiro que eu não tinha. E é um dinheiro que eu já vou usar lá para reserva de emergência. Eu vou fazer isso sempre? Rapaz, eu quero chegar em casa, quero descansar, o tempo que eu tenho. Depende do teu objetivo. Cara. Se o teu objetivo é tu fazer a tua reserva de emergência, talvez não vai fazer isso para sempre. Logicamente, que nós somos seres humanos, chega um momento que a gente fica cansado, né? Mas quando eu montar minha reserva de emergência, e aí eu já vou pensar em outra coisa, né? Enfim, então assim, sempre existe várias e várias formas de tu fazendo renda extra. Para quem mora em condomínio, às vezes você fazer, montar uma parte de bazar, né? Com as roupas que tu tem, monta, fala lá com o condômino e monta ali na frente, vê se ele aceita, né? Se não aceita, não tem problema, faz propaganda, coloca lá na sala da tua casa, para que as pessoas que tenham interesse, vá lá, vender churros, vender o que for, né? O que for. Você olha o seu tempo, olha a sua habilidade e muitas coisas, o que é importante, né? Muitas coisas é aquilo que você já sabe fazer. Como você viu, partindo desse exemplo que eu dei de mim mesmo, é uma coisa que eu não precisei fazer mais nada. Só precisei anunciar e alguém me procurar e aí eu fazer aquilo para ela. Porque assim, demanda existe demais. Demanda existe demais para coisas que pessoas sabem fazer. E se você sabe fazer algo bom, cara, não perde tempo. Faz isso acontecer na tua vida, porque sem sombra de dúvida, tu vai prosperar muito mais depois que tu tiver conseguido acabar toda aquela dívida. E aí você vai ver, porque o que acontece? Muitas pessoas, às vezes a gente vê aí alguns, né, que as pessoas chamam de o famoso veaco, devo, mas não nego, aquele negócio todo, mas eu sei que a grande maioria dos brasileiros são pessoas realmente competentes e que realmente perdem sono por conta da sua dívida, né? Perde sono. Quantas e quantas vezes eu perdi o sono porque, cara, como é que eu vou conseguir pagar, né? E graças a Deus essa é uma fase que eu já passei. E tenho certeza, se você hoje que gostou, curte, tá? Dá um likezinho lá para quem for ver lá no YouTube. Quem está aqui no Instagram, dá uma curtidazinha, compartilha isso, tá? Já segue também aquilo que eu falei no início do programa. Nós estamos hoje agora lá no Spotify, tá? Então assim, já vai lá, segue, anuncia para os teus amigos, certo? Compartilha esse vídeo, principalmente esse dos 3 passos, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar, né? Não tem nem como se identificar, porque eu falei que realmente os dados do Brasil, do brasileiro hoje é enorme, é um endividamento, né? Infelizmente esse endividamento, né? E espero que esse programa que tenha contribuído de uma forma genial na vida de vocês, tá? Não esqueçam, tá? Não esqueçam, compartilha, porque quanto mais tu compartilhar essa informação, vai ajudar outras pessoas, tá? Que também irá nos ajudar, sem sombra de dúvida, vai nos ajudar bastante, como também irá ajudar outras pessoas. E é isso, esse é o nosso objetivo. O objetivo do podcast Os Cabras da Peste é exatamente ser esses caras arretados, né, que traz esse conhecimento, porque quer que vidas sejam transformadas, quer que pessoas sejam transformadas. Então assim, já compartilha, tá? Não esquece, já agenda lá, todas as quintas-feiras aqui no canal do Instagram do Instituto Pinheiros e nas plataformas Spotify e YouTube, tá bom? Quero agradecer a todos que estiveram conosco essa noite, tá? Agradecer pela presença, também pelas pessoas que têm nos visto, têm comentado, têm dito que é um programa muito legal, que têm aprendido bastante, tá? E isso nos alegra muito saber que a gente, do pouco que a gente tem, a gente está fazendo com que as pessoas entendam, com que as pessoas cresçam. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado por todos que estiveram conosco nessa live. Se você não pôde trazer o teu amigo, não pôde trazer o teu familiar, avisa para ele que lá no podcast, procura lá os Cabras da Peste, vamos estar presentes lá. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos e até a próxima.